Alô, boa noite, bem-vindo. Você que está acompanhando a TV Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Mais uma vez, obrigado por nos receber aí na sua casa. O Além da Notícia está começando agora e vamos aqui hoje também abordar um tema de grande importância para a nossa sociedade. As falhas na justiça brasileira. Falhas que causam em nós angústia, que deixam-nos também muitas vezes contrariados por vermos que as ações que a justiça deveria tomar poderiam ser muito mais severas, corretas, segundo o senso do juízo. Mas bem, para já abrir o programa de hoje, eu gostaria de aqui mencionar nesta abertura trecho de uma reportagem da revista Super Interessante do finalzinho do ano passado, que falava justamente sobre a justiça em nosso país. Diz assim: a justiça tarda, mas não falta, reza o ditado popular. Ou melhor, rezava. Hoje os brasileiros sabem que só a primeira metade desse ditado continua verdadeira. A justiça tarda. No Brasil, a justiça tarda tanto que muitas vezes não chega. O resultado é a impunidade, que dá aos criminosos o salvo-conduto para continuar a praticar todo tipo de crime. Apenas 0,2% dos crimes cometidos chegam à condenação e prisão dos culpados, numa média geral hoje. E os criminosos sabem que é mais fácil ganhar num jogo de bingo do que receber a justa punição por um crime cometido. A justiça tarda tanto que muitos crimes prescrevem antes que o processo chegue ao final, premiando o réu com uma providencial extinção da pena. E quando um processo criminal cumpre inteiramente o longo percurso de julgamentos e recursos até chegar à sentença final, quase 10 anos já se passaram. Quando o bandido, o criminoso, tem um bom advogado, é praticamente certo que gozará esse tempo fora da cadeia, livre inclusive para cometer outros crimes. Em muitos casos, a pena prescreve. O resultado disso é o pior possível: o total descrédito da população pelo sistema judiciário. Nós vamos hoje, portanto, falar deste tema e eu quero receber aqui um convidado especial que nós temos no programa hoje, é o Dr. Ricardo Augusto Soares Leite, juiz federal da 10ª Vara Federal em Brasília, que é uma vara especializada em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. Dr. Ricardo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Prazer estar aqui com você. Viu? Ouvir uma introdução dessa aqui dói, preocupa? Dói e preocupa. Realmente nós temos algumas mazelas no sistema da justiça criminal, principalmente, onde eu atuo há mais de 10 anos. Mas a culpa ela é compartilhada, ela não é só do Poder Judiciário, né? Eu acho que nós, juízes, tentamos fazer ao máximo o nosso trabalho diante da legislação que nós temos, né? Um excesso de recursos, né? Um excesso de demandas, né? Isso tem que vir principalmente a mudança do plano legislativo, né? Porque o juiz, ele é servo da Constituição, servo das leis, né? A gente aplica, realiza um trabalho hermenêutico do corpo de leis que já existe, né? No Brasil, no país. Doutor Ricardo, eu estava lendo aqui, inclusive com o senhor, antes da gente abrir o programa, que tramitam hoje nos tribunais do país cerca de 102 milhões de processos, de acordo com as estatísticas bem recentes, e que existem em nosso país cerca de, deixa-me ver aqui, os dados dizem o seguinte: a Justiça consegue resolver apenas 3 em cada 10 processos que tramitam nos tribunais do país, e que no país nós temos um juiz para cada 29 mil habitantes, enquanto que em outras partes do mundo seria um para cada 10 mil. Então eu pergunto, tem juiz que até mesmo nas férias tira seu tempo para se dedicar ao trabalho? A maioria deles, né? A maioria, ou então para estudar, né? Às vezes a população ela fica revoltada porque o juiz tem 60 dias de férias, mas na maioria das vezes ou ele faz um curso, ele julga esses processos que estão atrasados. Hoje o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, cobra muita celeridade, mas mesmo assim o juiz trabalhando nesses processos, aqui tem estatísticas que são mais de 100 milhões de processos por ano, né, na justiça como um todo. Ele realmente não dá conta dessa demanda, até porque hoje tudo é judicializado. Você pode discutir o nosso direito de ação, o direito de ingressar
com uma demanda em juízo é muito ampla. Então você pode discutir tudo do Poder Judiciário e isso realmente causa um tráfego intenso de processo, né, e causa um tumulto processual, né? É humanamente impossível você tratar uma coisa que é artesanal, como é a justiça, que deve ser feita em cada caso concreto, como um modelo de produção industrial, né? Bom, então eu pergunto para o senhor, quem tem que resolver este problema por primeiro, então, deve ser o legislativo fazendo uma reforma para facilitar o trabalho dos senhores? Eu acho assim, sempre quando há uma mudança legislativa, o juiz se sente mais confortável, né, em tomar certas atitudes que vão impulsionar o processo e dar maior celeridade ao feito, né? Às vezes você quer fazer alguma coisa, mas a própria lei lhe limita em algumas coisas, né, e que se você fizer, você provavelmente vai estar sujeito a um recurso, né, e o tribunal, por exemplo, pode anular aquele seu procedimento, né, porque hoje há vários entendimentos, né, nós vivemos numa sociedade plural e os tribunais também têm vários entendimentos, cada um com a sua formação humanística diferente, né, então o juiz fica numa situação bastante complicada, há uma tensão isso, e você também correr demais com o processo e atropelar direitos e garantias fundamentais, mas também olhando para a sociedade que também confia na justiça e espera que haja a punição daqueles que realmente praticaram crimes e delitos, né? Bom, apesar da gente perceber hoje uma justiça morosa, uma justiça que, como até a gente disse agora há pouco, ela tarda e falha bastante, sobretudo no quesito punição. Apesar disso, a gente pode também comemorar, e quando eu faço essa pergunta, eu estou dizendo do que nós estamos vendo acontecer hoje no país, que apesar da nossa legislação penal, ela ter brechas, mas a justiça está conseguindo fazer algo que nunca nós imaginávamos. Aliás, recentemente não imaginávamos. Pessoas de colarinho branco, poderosos, ricos, pessoas irem para trás das grades. Então nós temos também algo a comemorar, não temos? Temos, com certeza, né? O colega juiz Sérgio Moro, ele tem sido bastante rígido, como tem que ser, no combate à corrupção sistêmica, né? Que se instalou no nosso país. Isso vem já de muito tempo, mas nós temos a comemorar nesse combate à corrupção, né, a lavagem de dinheiro, o crime contra o sistema financeiro. Nesse ponto, sim, nós temos a comemorar. O que eu acho que a gente tem que melhorar, e muito, e aí eu vi até um retrocesso, são os crimes, a criminalidade primária, né? São os crimes contra a pessoa humana, os homicídios, né? Estava vendo uma estatística, na década de 80 eram 5, 6 mil homicídios, né? E hoje nós estamos com 60 mil homicídios ano, crime de homicídio, né? Quer dizer, estamos superando aí Guerra do Golfo, né? Vários conflitos aí. Isso é inadmissível, né? Nós melhoramos nesse ponto, mas regredimos em outro, né? Principalmente o tráfico internacional, o tráfico interno, né? Que eu acho que aí tem que haver uma mudança, principalmente na legislação. Eu acho que é justamente essa parte da legislação que a sociedade mais clama por uma mudança imediata, não é? Com certeza, porque a criminalidade, embora a corrupção seja um mal e tem que ser combatido, e a Justiça Federal vem atuando de forma bastante eficaz, o Ministério Público Federal também, a Polícia Federal vem atuando nessa criminalidade complexa, né? O que a população mais sente é a criminalidade aumentando nas ruas, né? Então, a pessoa de parcos recursos, a pessoa que mais humilde, ela é que sofre mais de forma mais imediata nisso, né? Porque a pessoa de maior poder aquisitivo, ela contrata segurança, né? Ela se arma na própria casa, constrói um muro mais alto, né? Tem todo um aparato ali. E a pessoa só conta com a polícia ali. Você vê, nós estamos vendo aí o caos que está no Rio de Janeiro, né? A violência do Rio de Janeiro, eu não hesito em falar, vem quase exclusivamente do narcotráfico, né? O aumento exponencial do narcotráfico gerou o aumento da violência. Nós estamos citando aqui um tipo de crime e um outro também que a mim particularmente mais me causa grande dor, são esses crimes de trânsito cometidos sobretudo pela pessoa
que ingeriu bebida alcoólica, pega o volante e mata um, e mata 4 de uma vez, como aconteceu recentemente em São José dos Campos, e vai destruindo famílias. E aí esta mesma pessoa, ela foge do flagrante, no dia seguinte ela se apresenta na delegacia, paga uma fiança de R$3.000 e volta para casa. E pronto. Mas aquela família ficou sem pai, aquelas famílias ficaram sem um filho, aquela família ficou destruída, traumatizada para o resto da vida, e aquela pessoa ficou impune. É um outro tipo de crime também, uma legislação que hoje é muito laxa nesse sentido, né? Ronaldo, a perspectiva aí da sociedade, ela difere um pouco da justiça no seguinte sentido. A sociedade, ela vê o desvalor do resultado, né? A gravidade do resultado que você falou, que é uma situação lamentável, às vezes mata um pai de família, né? Causa uma situação aí, de desgraça familiar muito grande, né? Mas a justiça, até para ela prender alguém preventivamente, ela verifica primeiro a personalidade da pessoa, o desvalor da conduta, não do resultado. O resultado que você descreveu é bastante grave, mas a pessoa agiu com dolo, ele queria matar ou porque ele ingeriu bebida alcoólica, ele não pensou que isso ia acontecer, né? Mas aconteceu, né? Será que essa pessoa, logo de início, ela tem que ficar presa durante todo o processo, mesmo sendo primária de bons antecedentes? Né? Eu estou falando isso porque ele agiu, a gente fala no direito, com uma culpa. Ele foi negligente, ele foi imprudente, né? Na conduta dele, né? É igual uma pessoa que acende um cigarro perto de um posto de gasolina e ali pega fogo e mata a gente, né? Ele não queria fazer isso, mas fez. O desvalor do resultado foi imenso, né? Então, você prender preventivamente essa pessoa, né, talvez seja uma ação drástica, verificando apenas o resultado, né? A pessoa, quando ela é primária, bons antecedentes, tem outros requisitos que o juiz analisa, ela tem o direito de responder um processo em liberdade, né? Essa é a regra. Agora, se integrar a organização criminosa, né, for uma pessoa de vários antecedentes, aí sim o juiz pode prendê-la preventivamente, né? Mas, em tese, a perspectiva é essa. Nós olhamos a conduta, a finalidade do agente. Ele quer praticar o crime ou ele praticou por negligência, imprudência, né? Mas essa é uma conduta muito discutível hoje e há um desejo na sociedade de que essa conduta seja bastante discutível e que seja tratada com mais severidade, não é? A sociedade sempre exige maior punição, né? Agora, você disse aí, né, as normas de trânsito, elas já punem isso como dolo eventual, que a gente fala, né? Ele mesmo bebendo não previu o resultado, mas assumiu o risco de produzir o resultado e vai pagar por isso. A própria lei já se antecipa, né, e já trata aquilo como crime doloso, né? Eu estou falando de outras situações, essa do posto de gasolina, que às vezes a pessoa agiu com um descumprimento, com descuido. Nesse caso, um descuido. Um descuido, mas provocou um resultado gravíssimo de causar um incêndio, né? Então, assim, a própria lei, ela exclui os crimes culposos que a gente fala, né? Quando você age com descumprimento do cuidado objetivo, é esse termo que a gente usa no direito, né? Então, o juiz ou fixa uma pena, uma medida alternativa. A prisão sempre, no nosso Código de Processo Penal, é tratada como a última medida. Se realmente não tiver jeito, o juiz manda prender. Mas essa é a diretriz do nosso Código de Processo Penal, né? Que visão é essa que tem o Código ou o legislador quando elaborou o Código, seja ele de 1940 ou de 1800 e não sei quanto, quando veio o primeiro? Que visão é esta que preserva muito a pessoa do infrator, a pessoa do criminoso, que olha muito para ele? Eu não estou falando no sentido negativo, não. Eu quero entender essa visão. Eu acho que hoje o Brasil assinou vários tratados internacionais, né, querendo preservar os direitos humanos, coibir a violência policial, mas houve uma inflação legislativa nesse sentido, sem um acompanhamento econômico, um impacto econômico que essas medidas vão trazer. Eu vou lhe dar um dado bastante objetivo e direto. Às vezes, até na própria Justiça Federal,
não tem nem escolta para trazer o preso, né, lá da penitenciária para fazer audiência. Não tem agente, é greve, não tem servidor. Então, eu gosto muito do estudo que tem na universidade, que ele fala da análise econômica do direito. Para você criar uma lei, você tem que ver o impacto orçamentário que aquilo vai criar. Tá? Porque hoje o que nós vemos aí é que a polícia não tem estrutura, o judiciário não tem estrutura, né? E mesmo assim se edita leis, que esse excesso de leis e que não vai ser cumprido. Por quê? Não há condição material de realizar aquela determinação legal. E aí você implode o sistema. Exatamente. Fica o policial nas ruas de mãos atadas, fica o magistrado de mãos atadas, fica a instituição criminal de mãos atadas, sem poderem cumprir com aquilo que... Não, uma situação completamente esdrúxula. Às vezes, eu sou de Goiânia, na minha época de juventude, eu lembro que um PM tinha um revólver 38 com 5 balas, né? Muitas vezes ele tinha que sair correndo do bandido porque acabavam as balas e ele não tinha material para enfrentar, né? Você vê aqueles fuzis, né, que os criminosos do narcotráfico eles têm no Rio de Janeiro, pode derrubar até helicóptero. Quer dizer, ali se deixou chegar no estado lastimável, né? Como um câncer que ali houve metástase e agora para retirar aquilo ali vai ser bastante difícil. Se deixou chegar num ponto bastante problemático. Muito bem, apenas está começando o nosso programa de hoje, já está chegando o primeiro intervalo. Obrigado a quem já está mandando perguntas para cá, você pode colocar, a gente vai submetê-las aqui ao Dr. Ricardo. E no próximo bloco a gente já começa a abordar também outras questões, vamos ter aqui convidados especiais também, vamos falar sobre a modernização, projeto de modernização do Código Penal que está tramitando no Congresso Nacional. Já, depois desse intervalo.